QAP Brasil Armas e Munições, a primeira loja especializada em armas de fogo, munições e artigos táticos de Rio Preto e região. Uma loja oficial partner Taurus e CBC, focada especialmente para o mundo dos atiradores esportivos e caçadores. Você quer tirar o seu CR e se tornar um CAC? Procure a QAP Brasil. E na nossa loja você encontra ridote, lanternas táticas, coldre, abafadores eletrônicos, óculos para tiro e caça. Temos também roupas, acessórios e toda a linha de Airsoft. Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 79, no Jardim Tangará, em Rio Preto. O WhatsApp 17 99612 7924. QAP Brasil Armas e Munições. O melhor atendimento aos pacientes que buscam o tratamento contra a obesidade, Sivieri abriu em São José do Rio Preto a Clínica Sivieri, fruto da união entre ele e a médica Francine Sivieri. Ao todo, o corpo clínico dispõe de mais de 14 profissionais altamente capacitados em diversas áreas ligadas ao emagrecimento. Há nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, esteticista e os médicos. São mais de 17 anos de experiência com mais de 20 mil pacientes atendidos, mais de 2.000 bariátricas realizadas e mais de 4.000 cirurgias no total. Abre aspas, optamos por uma estrutura física moderna voltada ao bem-estar e qualidade do serviço oferecido aos nossos pacientes e para toda a equipe de profissionais que atuam no local. Em um ambiente aconchegante localizado no bairro Nova Redentora, a clínica conta também com especialistas nas mais diversas áreas, como psiquiatria, oftalmologia, ginecologia, nutrição, psicologia e educação física. Fecha aspas. Finalizou o Thiago. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo pelo nosso canal do YouTube, mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Estamos começando aqui hoje também, começando com a nossa live aqui no Instagram. Daqui a pouquinho nós vamos cortar aqui o Insta, vamos ficar somente no YouTube para a galera poder conferir com a gente, direto aqui dos estúdios da Filmix em São José do Rio Preto. Hoje um episódio muito especial, tá bom? Eu já quero pedir para você nesse momento já se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele like e compartilhar com todo mundo aí, para todo mundo saber que a gente está ao vivo e que o nosso convidado está junto com a gente aqui nessa noite muito especial, tá? Tem aqui alguns QR Codes que vocês vão encontrar, hoje é do outro lado, é do lado DK. Você vai encontrar aqui a Montana Automóveis, que é o nosso patrocinador master. Um abraço ao Marcelo, toda a galera da Montana. Clica aqui no QR Code da Montana, que você vai saber todas as novidades, tudo que vem por aí, inclusive o carro que você está afim de comprar, está afim de trocar, financiar o seu carro. Lá você encontra veículos com até 2 anos de garantia. Cara, é sensacional, né? Aqui você tem todas as informações. Também Blanco Marketing, junto com a gente por aqui também, tudo que você precisa de uma assessoria completa para poder te ajudar a dar aquele up nas suas redes sociais e principalmente, né, para você que tá afim também que a sua empresa, dar aquele engajamento no seu Instagram, a sua loja, fale com a Blanco Marketing junto com a gente. Galera do Instagram, não esqueça que hoje nós temos um convidado muito especial. Estou aqui com o nosso querido Gustavo e a gente vai estar falando um pouquinho sobre não só a vida dele, eu não sei nem por onde começar, porque o cara é gestor de TI, muito tempo. É empresário, a gente vai falar sobre a empresa maravilhosa. Além disso, o cara também, vamos dizer assim, é trader. A gente vai estar falando um pouquinho de tudo isso para poder comemorar os 18 anos da AM Informática. Gustavo, seja bem-vindo aqui ao No Ar com Hamilton Trevisan. Obrigado, Hamilton. Prazer é meu aí. Boa noite para todo mundo. Muito bem. O Gustavo tá com a gente porque amanhã, dia 25, a AM Informática estará completando 18 anos. Tá ficando maior de idade já. Pois é.
Cara, como é que foi tudo isso? Pra gente poder começar aqui, e a galera que tá acompanhando a gente, não esqueça que hoje vamos ter 3 sorteios, né, especiais. O primeiro sorteio, daqui a pouquinho, é desse fone sensacional aqui, da Lenovo. Pra galera que tá acompanhando aqui, ó, presta atenção que é incrível, tá bom? Pra você aí, é com Bluetooth, tudo certinho, pra você poder ouvir a Líder FM, poder acompanhar também aqui o nosso podcast e tudo mais, tá bom? Beleza? E depois vamos fazer o sorteio também aqui desse relógio sensacional, que vem também com essa pulseira extra pra galera, tá? Esses são os 2 sorteios que nós vamos fazer pelo Instagram, tá? @noarcomhamilton e também no @AMinformática, tá? E temos também um sorteio, daqui a pouquinho a gente vai falar qual que é o sorteio, tá bom? É um sorteio secreto, que é um sorteio pra galera poder acompanhar. Então você que tá aqui ao vivo, curtindo a gente no Insta, a gente vai cortar a live agora e vamos direto pro YouTube pra galera tá acompanhando a gente aqui hoje nesse episódio sensacional. Bora lá pra gente conhecer um pouquinho a história do Gustavo, um pouquinho mais sobre a AM Informática. E a primeira, né, pergunta que nos quer calar. Você já era gestor de TI, já mexia com TI antes de montar a AM? Como que foi essa história? Não, Hamilton, resumindo muito pra você, hoje eu tô com quase 37 anos, completo agora sábado. Oh, é verdade? É. Ah, que legal, cara. E aí foi assim, desde os 15 anos eu fazia a Microcamp lá, o cursinho de informática, como muitos, né? Mas eu me despontei e aí já me convidaram para trabalhar lá. Imediatamente eu já comecei a trabalhar como, na época chamava monitor, né? Sim. Era como um estagiário. E aí de lá um professor também me chamou para trabalhar com ele, eu estagiei na empresa dele, que era do segmento de TI também. E aí eu me afastei um pouquinho e depois o meu melhor amigo me chamou, falou assim, cara, não, vamos... Eu tô no ramo ainda e vamos montar uma empresa de informática. Ah, mas eu tô um pouquinho afastado. Ele, não, mas eu tô, e aí eu te atualizo e vamos juntos. Vamos nós dois. Ah, mas será? Aí, ao invés de montar, ele encontrou uma empresa que estava à venda. Sim. Aí a minha informática tinha 6 meses e os donos, os proprietários, falaram, ah, não é isso que a gente quer da vida. Puseram à venda e aí a gente falou assim, vamos comprar? Pô, legal, a empresa já tem uns 6 meses, já tem uma carteirinha, já tá andando, já tá engatinhando. Vamos. E já tinha um nome já, AM Informática. Pois é o que todo mundo pergunta. Por que a AM Informática? Sim. Porque era Gustavo e Eduardo e Gustavo. Por que a AM Informática? E a gente brincava sempre, né? Porque a gente só trabalha até meio-dia. Mas PM não vai. Exato, mas é porque os antigos donos eram Alexandre e Márcio. Sim. E aí a gente falou assim, vamos manter o nome, porque aí a gente mantém a carteira de clientes. Verdade. Acabou que não manteve. Vixe. Eles tinham muito poucos clientes, tinha meia dúzia de clientes. E aí a gente refez todo o esquema e assim começou a AM Informática. Muito bem. Isso há 18 anos, né? Ela já tinha uns 6 meses, você falou, né? Exato. E, cara, hoje a gente vê essa tecnologia para tudo quanto é lado e tal. Você, no caso, sendo gestor de TI, na época, né, era tudo muito novo, né? Pô, os computadores de 18 anos atrás, os sistemas e tudo mais. Como que era antigamente? Você lembra dos programas, as coisas que você instalava, os computadores que você vendia? Lembro. É legal como as coisas são casadas, né, Milton? Sim. Porque ao mesmo tempo que a nossa carteira na época de clientes era 1/100º do que é hoje, também existiam muito menos computadores nas casas das pessoas, as empresas tinham menos computadores. E casava porque também na época qualquer manutenção demorava muito tempo. Hoje em dia uma formatação bem feita, sem contar o backup, mas uma profissional, nós conseguimos fazer em torno de 2h30, 3 horas. Na época uma formatação bem feita era coisa de 10, 12 horas. Quando não dava erro, porque você tinha que ficar trocando disquetes na época. Eu já peguei um pouco mais a época do CD, mas mesmo assim, às vezes a leitora não estava novinha, então não lia. Então, uma bancada para 4 estações, você só conseguia pegar 4 formatações por dia, mais ou menos. E não tinha acesso remoto, então tudo que você tinha que fazer no cliente, você tinha que ir até o local, perdia o tempo do deslocamento. Então era legal, mas ao mesmo tempo tudo era muito demorado, tudo era moroso. As máquinas eram lentas, apesar dos programas não terem o peso que tem hoje em dia, mas tudo que você ia fazer era muito devagar. Mas era legal porque também na época as pessoas tinham um conhecimento muito menor do que tem hoje. Sim.
Então, nossa, as pessoas mandavam uma máquina para você e você entregava, as pessoas falavam, meu Deus, como você faz isso? Que mágica! E hoje em dia já tem uma compreensão maior, já tá... Hoje a tecnologia é mais amigável. Sim. Você estava no início, você falou que você tinha feito o curso na Microcamp, foi isso? Eu comecei na Microcamp. Sim. E cara, eu lembro que a primeira vez, né, que eu fui fazer um curso de computação, né, para poder aprender e tal, por eu já ter a tal da datilografia, era mais fácil, né, para poder já fazer a tal da digitação. Uhum. Mas quem não tinha, era mais complicado, porque ainda não tinha os cursos, né, para poder fazer. E eu lembro do MS-DOS, né, eu lembro que você pegava aqueles disquete grandão, e nossa, quando você pensava em salvar um documento, salvar alguma coisa, e quando chegou os outros disquetes, você falava, nossa, que legal, né, a tecnologia chegando. Cara, e hoje em dia, hoje até tava brincando, a Flavinha fez um álbum pro filho dela, e ela falou, eu queria colocar todas as fotos em um DVD. O cara falou, pra quê? Né? Pega exato. um HD, pega alguma coisa e salva, ou coloca no seu computador, ou coloca no pendrive. A gente nem imaginava, né, o que iria vir, né, cara? Naquela época, como se diz assim, você já tinha que estar totalmente atualizado em relação ao que era a tecnologia para aquela época atrás. Exato. Eu tive a facilidade, né, de quando eles me chamaram para trabalhar na monitoria, no estágio, com 15 anos você não ganha salário. Sim. A contrapartida era que, assim, a diretora chegou para mim e falou assim, olha, em contrapartida você pode fazer todos e quantos cursos você conseguir. Legal. Fora do teu horário de serviço, você pode morar aqui dentro. Olha aí. Faz o que você quiser. Cara, e eu não saía de lá. Eu saía da escola, eu almoçava, eu ia pra lá e eu ficava, inclusive sábados e domingos, eu chegava às 7 da manhã, saía às 7 da noite. Eu aproveitei, eu absorvi aquilo, porque na época eu gostava, né? Eu digo na época porque hoje eu tô extremamente cansado, né? Mas na época eu amava aquilo, eu vivia daquilo. E aí eu me atualizei demais, com 15 anos eu já estava um profissional. Aí fui trabalhar na prática nessa empresa desse meu professor, então eu peguei tudo na prática. E depois, aos 22 anos, eu fiz propriamente a faculdade. Eu fiz a graduação de gestão de TI, Sim. que na época era uma parceria da Uniceb com a FGV. Então o curso foi excelente. E assim, a TI é um inferno, cara. Você tem que todo dia fazer um cursinho micro, mas você tem que entrar num fórum e se atualizar, você tem que acompanhar o lançamento. Até a tecnologia que você usa todo santo dia, amanhã ela tá diferente. O botão mudou de lugar. O site que você usava bloqueia. Sim. E aí o sistema que você usa para desenvolvimento, ele lançou uma versão nova. E nessa versão nova tem ferramentas diferentes. O botão mudou de lugar. Você tem que todo dia se atualizar. Ô, Gustavo, e o que é o seguinte, quando você começou, né, você... como que foi essa... Vamos dizer assim, essa diferença, né, de você tá trabalhando e de repente você ser o gestor da sua empresa, né? Porque a pessoa fala, bom, meu sonho, um dia eu quero ter a minha loja, eu quero ter a minha empresa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas ser empresário hoje no Brasil é uma coisa muito complicada, muita gente acha que não, né? Mas, cara, é uma burocracia muito grande, né? Uma correria muito grande, e aí, assim, é você que vai estar fazendo essa gestão dos seus funcionários, o que antigamente era o contrário. Perfeito. E eu passei, acho que por todas as fases. Eu fui o funcionário, e aí eu entrei de cabeça nesse projeto com o meu sócio, que era meu melhor amigo, e ele me acompanhou, acho que por 15 anos. Sim. 15, quase 16 anos. E daí ele foi obrigado a mudar de segmento para um projeto da família dele, uma empresa familiar. E aí eu fiquei sozinho. Então, eu fui o funcionário e depois eu fui o sócio, mas a empresa era muito pequena, começando, então nós éramos donos no papel, que eu era o dono, eu era o faxineiro, eu era o Severino. Todas, né? as funções. Exato, eu era o cara que formatava, cobrava, recebia, buscava, entregava e chegava no fim do dia, ainda pagava boleto, fazia planilha. Então, nós fazíamos de tudo. Aí as coisas foram melhorando. Com a saída do meu sócio, eu ainda tenho um contato muito direto com os clientes, mas muita coisa eu tive que terceirizar, mão de obra, né? Detalhes menores. As coisas mais complexas eu ainda faço questão de cuidar pessoalmente. O relacionamento ainda é comigo, né? Mas aí as coisas pequenas eu tive que terceirizar, o feijãozinho com arroz ali de todo dia. E te falo assim, que todas as fases têm o seu lado positivo e negativo, obviamente,
Mas que bom que eu sempre fui mudando, porque, poxa, se você pegar a minha carreira inteira dentro da TI, foram 21 anos já, eu pessoalmente. Se eu tivesse feito sempre a mesma coisa, fosse como gestão ou como técnico, eu acho que eu já tinha pulado fora do barco, porque é uma carreira, igual a algumas outras, que é uma carreira que ela te exige uma intensidade muito grande. E você esgota. Essa intensidade, ela te consome. Então, graças a Deus, eu fui mudando um pouquinho e deu para ir me distraindo, me reciclando, vamos dizer assim. Para sempre manter o gás de acordar todo dia e matar aquele leão. Tá. E aí, hoje em dia, por exemplo, assim, como você é o dono da empresa, você vê que as pessoas que entram, ou o pessoal que trabalha com TI hoje, eles têm a mesma vontade, a mesma cabeça daquilo que você tinha antigamente? Porque é uma coisa muito mais avançada, né? Hoje em dia parece que tá mais mamão com açúcar, vamos dizer assim. E, pô, você não, né, cara? Você deu uma desbravada no mundo aí durante praticamente quase 2 décadas, né? Como que você vê? Porque hoje em dia também é meio complicado você pegar um funcionário, treinar ele fazer isso. Tem gente que a gente sabe que é fuçado, é viciado em computador, e quer saber onde é que funciona cada coisinha, né? Mas tem outros que não. Essa é uma dificuldade que você tem também? O nosso segmento é uma ilusão completa para quem está de fora e quer entrar, principalmente. Então, por isso que quando a gente contrata, quando a gente pega um freela, qualquer coisa assim, geralmente são pessoas de mais idade, que já traz uma bagagem, já tem uma experiência. Por mais que a gente queira pegar alguém mais inexperiente e treinar, a pessoa ela vem com uma cabeça, geralmente, tá? Ela vem com uma proposta daquilo que passa na TV. Sim. Do meme, que o cara acha que ele vai sentar na cadeira dele, na mesa dele, com uma caneca de café, e ele vai desbravar o mundo digital, ele vai desenvolver muitas coisas brilhantes para o cliente, tanto na parte de manutenção e assistência, como na parte de programação, que a gente também faz. E aí, quando o cara vê que, passou uma semana, passou um mês, passou 2, e eu tô formatando máquina, eu tô configurando rede repetidamente para X clientes todos os dias, eu tô instalando impressora, eu tô ajudando o meu cliente em problemas corriqueiros, ele fala assim, nossa, então a TI não é tão mágica assim, a TI é um serviço como muitos outros. E aí o cara pensa, putz, de repente não era isso que eu queria da minha vida. Eu acho que eu posso fazer uma outra coisa, eu achei que isso daqui era uma coisa brilhante. Não, então aí a gente desilude muita gente. No meu segmento ele é muito ilusão, assim, o cara acha que ele vai ser o Neo ali. E aí, quando ele vê o dia a dia, ele fala... O buraco é mais embaixo. Então é muito difícil você pegar hoje em dia alguém jovem com a garra que a gente tinha na época, porque a gente não achava que era esse mundo da fantasia, a gente sabia que era batidão, que era puxado, que era quase um serviço braçal. A galera de hoje não sabe, então pra galera que tá chegando hoje, eu acho que pra eles é muito mais difícil. Sim. Do que foi pra mim. Ó, a galera que tá assistindo a gente aqui, mandar um salve pro Eduardo Branco, Ailton Rodrigues, a Yara. O Yara, um beijão. A Yara, Yara é sensacional. Deu todo o suporte, né? Pra gente poder fazer esse bate-papo aqui. A Gabi Matos também, esse é o cara. A Vanessa Souza tá mandando um alôzinho. A Ariadne Roger, né? Coisa linda. O Roger. É Roger ou Roger? É minha esposa, cara. Então é Roger. É Roger Takatsuka. Roger. Então, deixa eu perguntar um negócio pra você aqui. Aquela pergunta que nos quer calar, né? Não dá pra ver a foto dela aqui. Por que esse Takatsuka... De onde saiu isso aí? Porque a gente percebe que você não tem uma descendência, os seus pais eram. Como que funciona? Meu pai é original. É mesmo? É original, japonês. Eu, quando era nenê, criança, até começo da adolescência, era um mestiço de olhinho bem rasgado, bem fácil de se identificar. Aí, quando eu cresci, eu fui perdendo os traços. Você pegar qualquer foto minha de mais novinho, ou você achava que era um japonês purinho, ou um mestiço fácil. E você chegou aí pro Japão ou não? Não. Não? Não. E não tive oportunidade. O seu pai era de lá? Sim, a família toda de lá. E veio pra cá e eles construiu a família meus aqui. Avós vieram na imigração japonesa de 1900. Tem uns documentos lindos lá que a gente pegou esses tempos agora. É bem legal a história. Cara, você sabe que é um país que eu tenho muita vontade de conhecer. Assisti, né? Sou muito mais velho que você, assim. Eu assisti os Karate Kids da vida. Nossa, cara, eu vi aquelas coisas e falava, cara, que bacana, né? A cultura e tudo mais, né?
E principalmente a gente acha assim que a gente é muito burro, né? Perto dos japoneses, assim, que fala, nossa, velho, os caras são demais, os caras inventam o negócio, faz isso, faz aquilo, mas a educação, a cultura é uma coisa invejável, né, cara? É incrível, né? Não, tem pontos excelentes. E tem vontade de passar uma temporada lá e lá visitar ou não? Só para turistar. Só, né? Só. Eu não penso em viver e trabalhar lá, não. Antigamente tinha muita gente que ia para o Japão para poder ganhar grana, né? E poder voltar para o Brasil e montar alguma coisa, algum comércio, alguma coisa assim. Tem muita gente que ia, eu conheço várias pessoas que já foram. Mas não sei também, assim, que... Você não tem nenhuma parente que é japonesa para nós tentar ver se a gente consegue passar uma temporada. Mas hoje também tá quase igual que nem, né? Antigamente era mais fácil, eu acho. Mas tem o lado que quase ninguém conta. E eu ouvia isso muito dentro de casa. Se você não vai para lá para viver entre gaidins, né? Sim. Se você não vai para lá para viver entre imigrantes, entre comunidades da sua etnia... Sim. O que às vezes não é possível, às vezes por oferta de emprego e tal, você tem que se meter no meio lá dos nativos. Tem um preconceito grande ainda. Como em muitos países, tá? Não vou dizer todos os países desenvolvidos, mas como em muitos. Então lá, se você... Ou você vai para viver entre os seus, e aí você só tem a experiência do turista, porque na verdade você está vivendo entre brasileiros, você vive teus costumes, né? Ou se você for se meter no meio da comunidade dos nativos mesmo, você... ainda é muito discriminado. Até os dias atuais. Mas é assim, é que no seu caso, o seu pai era, né? Mas tem muita gente que é assim, o bisavô do sobrinho, da empregada, do coisa que era, o cara quer conseguir ir pra lá e para tentar a vida num lugar que não tem nada a ver pra ele, né? Assim, é um parente bem distante que era. Exato. Né? Mas são níveis, né? Eu acho que mesmo eu, sendo um descendente de primeiro grau, ainda teria, assim, já uma discriminação. Complicado, hein? Mandar um beijão pra Tabita também, que tá aqui. O Lucas Correia, a Ariadne, que a gente já falou dela. A Aline Moreira. O Thiago Fernando, né? Também tá aqui no aguardo do melhor. O Eduardo Branco também tá mandando aquele salve. A Maria, deve ser a sua sogra, eu acredito, pelo sobrenome, Maria Roger. Roger. A Fátima Rodrigues também. O Zé Roberto. Ô Zé, um abraço, viu? O Zé mandou uma rosca pra gente lá no Pacabá, viu, André? Você já comeu a rosca do Zé? É muito bom, é bem bacana o que ele faz lá. A Adriana Amazoni também tá mandando um alôzinho aqui pro pessoal. O Ailton Rodrigues, um abraço. E pra toda a galera que tá no chat, não esqueça que daqui a pouquinho vamos fazer aqui o sorteio. A Ariadne tá aqui, ó. E a gente tem um samurai loiro lindo, que é o seu filho, no caso. Meu filho, cara. Meu filho tem o olho puxadinho. É mesmo, cara? Mas é... Que bom, né? Se ele tivesse nascido loiro e com o olho redondinho, já dava até pra desconfiar. Imagina. Tem pelo menos isso. Oh, meu Deus do céu. E o Eduardo Branco, que tá comentando aí, foi o meu sócio por 15 anos. Pô, que legal, cara. Eduardo, um abraço, velho. E hoje ele tá com uma empresa... Ele foi pra empresa familiar lá dele. do pai dele. Muito bem. Isso. Acabamos de atualizar agora o Windows aqui, eu acabei de ouvir aqui nesse momento. Está tudo tranquilo. Deixa eu mandar um abraço pra galera que tá junto com a gente aqui. O Marcão Imports, que está por aqui, enquanto o nosso querido Gustavo tomou uma água aqui. Vamos falar do Marcão Imports, para você que precisa de produtos Apple e está querendo, inclusive, está fazendo a manutenção. Você quebra o seu... trincou um pouquinho aqui, alguma coisa nesse sentido, como é que eu faço assim e tal? O Marcão tem um aparelho lá, que é de última geração, que vai fazer esse reparo para você, tá bom? E além disso, você pode comprar também os seus produtos, seja o seu relógio, seja o seu telefone. Tudo com assinatura Apple, com até 1 ano de garantia, você encontra lá com o nosso querido Marcão Imports, tá? Fica lá no Plaza Capital, @Marcão Imports RP, para você saber das novidades também. Márcio Óculos, cara, deixa eu mandar um salve pro Marcos, pro Márcio, desculpe, Márcio Óculos. O Márcio tá sempre junto com a gente por aqui também, tá assistindo sempre os episódios, e para você que tá a fim de fazer, Milton, eu fui no oftalmologista, cara, eu não consigo achar uma ótica bacana, que tenha um preço legal, cara, lá no Márcio você vai encontrar, tá? E o mais bacana é que as melhores lentes, também você vai encontrar com certeza as melhores armações, as marcas mais bacanas, com um preço especial, e o Márcio vai fazer aquele parcelamento especial para você também, tá bom? Então não esqueça, vai lá no @Márcio_óculos, para você saber das novidades, para você que tá precisando, inclusive óculos de sol também, tá? Mercadão Agropet, nesse final de semana vai acontecer o Algita Pets, é isso mesmo, vai ser lá no Shopping Cidade Norte, é uma promoção do Shopping Cidade Norte, com a parceria com o Mercadão
Mercadão Agropet, a rádio oficial é a Líder FM. Então fique ligado, vai ser serão 2 dias, tá? Sábado e domingo, com muitas atrações, muita coisa bacana para o seu pet. Vai ter shows também, G-Play, vai ter a Mila Menin, vai ter um monte de coisa bacana nesse final de semana no Shopping Cidade Norte. Assinatura do Mercadão Agropet junto com a gente. A Rava Seguros, para você que está acompanhando aqui, precisa de um seguro, para você que também quer fazer o seu investimento, para você que está acompanhando aqui a nossa programação aqui, o nosso episódio de hoje, e fala, poxa, um seguro de vida, o seguro do meu carro, hoje em dia você sabe que você não pode confiar muito, né? Então procure a Rava, @Rava Seguros, para você saber das novidades também, fala com o Rafael. E para a gente fechar essa primeira parte dos patrocínios, quero falar da Interessências, mandar um salve pro Denelson, toda a equipe da Interessências, é a loja mais perfumada aqui de São José do Rio Preto, tá? Você vai encontrar aí todos os produtos de matéria-prima para você poder fazer os produtos aromatizantes e também aqueles perfumes finos, tá? Interessências.com.br e o @Interessências no Instagram junto com a gente. Ó, o pessoal tinha mandado aqui pra gente eu tinha feito uma caixinha de perguntas, né? Pro pessoal fazer alguma pergunta em relação à TI primeiro. Eles tinham mandado assim, quais são as áreas de foco estratégico da sua empresa e como você garante, né, que elas estejam alinhadas com as tendências tecnológicas atuais? O Rômulo tinha mandado essa aqui. Hoje a nossa empresa, eu posso dizer que ela é especializada e a melhor, ou com certeza entre elas, nessa questão de manutenção, mas não aquela manutenção de você pegar o seu computador e levar lá para formatar, a gente tem esse serviço e tal, mas na parte de manutenção de empresas, pequenas e médias empresas, eu acho que eu nunca vi uma empresa prezar assim, tanto pela qualidade, oferecer o que a gente tem oferecido para os nossos clientes. Tempo de atendimento, relacionamento com o cliente, a preocupação em sempre fazer o update do cliente. Assim, eu estou sempre passando projetos em como o cliente pode inovar, não melhorar, mas também melhorar, mas inovar. A gente está sempre chegando para o cliente dizendo, olha, poxa, você viu que saiu isso aqui, legal, novo? Olha, dá para adaptar isso aqui na sua empresa. Então, nós temos todos esses serviços de inovação com os nossos clientes fixos, né, de contrato. E isso é a nossa grande vantagem. Além disso, a gente tem também a parte de sistemas, que a gente pega sistemas para desenvolver sistema on demand. Então, é aquele sistema que você não acha no mercado. Você, Hamilton, tem uma empresa X, uma indústria, e você quer um sistema que faça uma coisa que você não vai achar por aí. Sua empresa é um nicho, é uma coisa que só você faz, você quer um sistema que controle isso. Então, a minha empresa te oferece isso. A gente vai sentar, fazer uma reunião, eu vou te passar um orçamento, se você fechar, eu vou fazer um sistema para você, que vai atender estritamente o que você precisa, com exclusividade, com código-fonte aberto. Um sistema, assim, de cabo a rabo, você participando do projeto, uma coisa muito bacana. Cara, isso é um diferencial incrível, porque não é uma coisa que a gente... existe talvez uma ou outra empresa que faça isso, né? Mas que dá essa atenção meio que exclusiva, né, para a empresa e faz com que, vamos dizer assim, proporciona tudo aquilo que o cara tá buscando, né? Eu preciso disso, disso e disso. E você vai lá e consegue resolver isso, é uma coisa sensacional, cara. E é muito legal saber, você que tá acompanhando aqui, se você tem a sua empresa, tá com algum problema em relação a fazer uma criação nesse sentido, ou um sistema que você... eu tenho uma ideia, o que será? Você viu, senta junto, todo mundo conversa, todo mundo combina certinho, organiza, faz aqui, vamos dizer assim, as estratégias para poder solucionar o seu problema. Cara, Exato. Que bacana. Isso aí também vem esse know-how de 18 anos, né, cara? Porque com certeza. É muita coisa que já passou por aí. A Vanessa, ela diz o seguinte, que ela já teve uma loja de informática, ela é de Mirassol. Ela já teve uma loja de informática, hoje em dia ela não tem mais, né? Ela queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário constante da evolução de segurança cibernética, né? Que hoje em dia também é uma situação, porque por mais que a gente tenha todo tipo, você acha que você está seguro, que ninguém vai invadir nada, alguma coisa nesse sentido, né? E quais são as medidas que a sua empresa adota para proteger os dados dos seus clientes, né? Nessa infraestrutura toda de TI aí. A pessoa, quando ela é uma gestora na minha área, que está envolvida com muita tecnologia de ponta, muita coisa, assim, voltando a dizer, muita coisa fantástica, muita novidade, ela tem que sempre lembrar que ela sabe muito menos do que
muita gente, principalmente menos do que os hackers, que os aproveitadores, oportunistas. Então, humildade sempre em primeiro lugar. Eu não tenho expectativa nenhuma de ter um sistema 100% eficaz contra a proteção de uma invasão aos dados dos meus clientes dentro da minha empresa. Então, sabe o que eu faço? Meus backups e todo o sistema que envolve dados dos meus clientes, sempre offline. Eu não tenho ilusão de que eu vou nem pagando ter um sistema que vai ser totalmente eficaz e vai proteger isso daqui. Então, o que eu faço? Tudo offline. Um hacker não vai jamais invadir os dados de um cliente meu, porque esses dados eles estão fora da rede. Não tem acesso via internet, nem via rede interna, nem via intranet. Todo o acesso é feito por cabinho USB. Você não pode ter ilusão de que existem sistemas excelentes, sistemas que te blindam. Não, eu tenho o meu sistema de proteção é o mais caro que tem no mercado. Cara, sempre vai ter alguém melhor. Então, seja humilde. Eu não vou ter o melhor, então eu vou deixar isso desconectado. Meu cliente dorme tranquilo. E você sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, né? Então, bom, antes de tudo, para você que é cliente da AM, você sabe que tá tudo certinho em relação ao sistema, porque é isso que ele falou. Então, ou seja, o risco é muito pequeno de acontecer alguma coisa, ou quase zero. Quase zero. Por acontecer isso aqui. Mas eu ficava pensando assim, né? Falei, nossa, o cara é muito inteligente, o cara bola o negócio, tal. O cara estudou, fez isso. Mas do mesmo jeito que tem a pessoa do bem, tem a pessoa do mal, né? O cara tá estudando para aquilo que o cara fez, o cara ir lá e tentar arrebentar, né? E é 24 horas por dia estudando para isso, né, cara? É impressionante como que tem gente que tenta atrapalhar ou falar, não, eu sou realmente o maldoso, que eu sou do mal e eu vou conseguir pegar os sistemas e tudo mais. E isso, hoje em dia, o cara, essas invasões, hoje em dia, elas são automatizadas. Então, quando uma empresa, por exemplo, empresa grande, pequena, enfim, quando uma empresa é invadida, muitas vezes não foi um hacker que entrou lá e invadiu. Ele solta o vírus na rede e solta para milhares de pessoas com um clique. E algumas pegam. Né? Então, e aí quando ela pega aquele computador infectado, envia o feedback para o hacker. E aí começa muitas vezes, o que está acontecendo hoje em dia é um vírus chamado ransomware, que ele entra na sua máquina e ele criptografa os seus dados. Então você não consegue abrir mais nada. Os arquivos estão lá, mas você não consegue abrir. E aí o hacker entra em contato com você e fala assim, olha, a chave para abrir esses arquivos aqui eu tenho. Eu te vendo ela, é resgate. Nossa, velho. Isso é o mais comum hoje em dia. Empresas de primeiro escalão estão pegando esse vírus como o cara aqui da padaria. Entendeu? E é isso. Não é um exército de hackers fazendo isso. São pouquíssimos que soltam um vírus com um clique para milhares. E aí, de milhares, 1% pega e esse cara fica muito bem. Não, e é uma coisa engraçada porque às vezes o cara fala, ó, eu tenho que resolve isso aí. Beleza, aí vamos supor que o cara vai lá e paga. O cara vai ficar na mão dele pro resto da vida, né? Porque toda vez que ele quiser fazer alguma coisa, ele faz e depois ele vai conseguir de novo. Olha, É uma roda gigante. Eu conheço pouquíssimos casos, sim, dá pra contar em uma mão, casos que eu fiquei sabendo que a pessoa pagou. Sim. E tá nessa mão a pessoa que pagou e teve os dados de volta. Você pagou, o cara te bloqueou e sumiu. Pronto. Ele não te deu a chave. Sim. Ninguém sabe se ele efetivamente tinha essa chave. Ô, Gustavo, não criando uma polêmica aqui, também se você não quiser responder, tal, nada a ver com a questão política do negócio, né? Uhum. Mas, então, a gente pode pensar, não sei como que é feito o sistema também, mas a gente fica com medo, por exemplo, em relação à urna eletrônica. Uhum. Porque, não, ali não tem nada a ver com a internet, é um negócio que é ligado, não sei do que e tal. Mas já teve provas de hackers que tentaram entrar ou que entraram alguma coisa e tentaram fazer os negócios. Também não é segura, né? Não sei São como estágios. que... São estágios. Então, você tem que separar o processo eleitoral. Tá? Entrando na polêmica que você puxou. Mas assim... Mas você chegar lá até aquele momento que você chega lá no seu colégio eleitoral, cumpre o seu dever lá, votou. Aquela urna, ela só tá ligada num cabo de elétrica. E ainda não tem aquela tecnologia de filmes que o cara vai encostar um celular do lado da urna e vai roubar dado, enviar dado. Não tem. Fantasia. O problema é a hora que a urna sai dali, vai para onde ninguém tá acompanhando, tem meia dúzia de fiscais acompanhando, que ninguém sabe exatamente quem são os fiscais. É o fiscal do partido, é o fiscal da justiça, mas ninguém sabe exatamente quem tá ali.
ninguém sabe, eu quero dizer nós, que estamos de sim, fora, tá? claro. Do processo. Alguém vai falar assim, pô, lógico que a gente sabe, tá lá documentado, mas a gente que tá de fora não sabe. E aí, a apuração você pega a memória dessa urna e joga para um sistema que faz a somatória, não sei o que e tal. Ali é o problema, tá? Então, a urna em si, eu considero a urna segura. O processo nem tanto. É quando os dados saem dali Saiu da outro urna, que é complicado, né? Então, se perde muito tempo tentando validar a urna, se a urna é segura, se a urna não é. Se a urna é segura, se a urna não é. Pera aí, mas puxou a memória da urna, inseriu num sistema, acabou a segurança da urna. Vamos discutir a segurança do sistema? Não se discute, porque o sistema é completamente vulnerável. Sim. Ah, você sabe? Tem alguma falha? Já invadiram? Não sei. Mas a gente está falando de um sistema conectado na rede? Estamos. Então, acabou. Complicado. Sempre vai ter vulnerabilidade. Agora nós temos uma curiosidade, porque eu tenho ouvintes lá na rádio que é meio complicado, porque os caras fazem pergunta muito esquisita. E a pergunta que ele fez aqui, eu achei um tanto quanto interessante. Eu vou tentar falar de uma maneira meio assim. Tipo assim, ele fez um vídeo adulto com a companheira dele, certo? E aí, de repente, ele tava com esse vídeo salvo no computador dele. E certo dia ele quis apagar o vídeo. Não, vou apagar isso aqui, que isso aqui vai acabar dando algum problema e tal. Ele quer saber pra onde que vai esse vídeo, né? Que se esse vídeo fica perdido em alguma rede, alguma coisa desse jeito, que ele falou que ele não dorme mais por causa disso. O vídeo tava no computador? Por que você gravou também, né? Mas tava no computador? Tava no computador. Falou que tava no telefone, que ele gravou no telefone, aí ele passou pro computador, apagou do telefone. Uhum. E aí um dia ele falou assim, vou apagar isso aqui também, que vai com uma hora eu mando consertar o computador, alguma coisa, e apagou e tal. Aí tava na lixeira, ele apagou da lixeira e falou assim, mas depois da lixeira vai pra onde, né? Aí que está, onde está o vídeo do nosso companheiro aqui? Tá lá. Tá na máquina. Tá lá. Tá vendo? Porque, falando assim de uma maneira técnica, mas nem tanto, quando você exclui um arquivo, você simplesmente tirou do sistema operacional o caminho daquele arquivo. E lá no disco, você passou um pano, vamos dizer assim, em cima dos bits, dos setores onde aquele arquivo estava. Sim. Mas você não apagou, você só apaga com uma formatação lenta, com uma formatação profissional. Se você também for lá no Windows e fizer lá aquele reset, aquela formataçãozinha lá que ele faz em 20 minutos, também não apagou nada, teus arquivos estão lá. Ele só... O sistema operacional só não localiza mais, só não consegue mais ler aquele arquivo, porque ele perdeu tabelas de indexação, falando tecnicamente. Mas se alguém quiser recuperar, recupera. Da mesma maneira que muito cliente chega para mim e fala assim, Gustavo, me socorre. O que aconteceu? Eu apaguei um arquivo que eu não podia ter apagado. Putz. Faz muito tempo? Não, faz horas, dias. Beleza, me passa o teu acesso. Você recupera o arquivo para aquele cliente em minutos. Então, da mesma maneira que um cliente meu apagou uma planilha que não deveria, o vídeo, a foto estão ali. Se alguém quiser recuperar... Nem vai dormir hoje. Você nem dorme. Você toma um remedinho, deita depois... Não, meu conselho leva numa empresa de confiança como a nossa, mas tem algumas, mas leva na minha de preferência. Que lá nós temos toda uma documentação que é vazamento de informação. Sim. E tal. Tem toda uma descrição nossa interna. A minha mesa... Você foi lá, não sei se você entrou Sim. na empresa. A minha mesa é dentro do laboratório, eu vejo tudo que está acontecendo. Uhum. Então, a gente preza por isso. Então, leva numa empresa de confiança e pede a formatação lenta. Acabou a dor de cabeça dele. Muito bem. Vai lá então, por favor, procure o mais rápido possível. Mas dorme hoje. Aí amanhã cedo você vai lá e procura. Fala com a Yara e fala, eu tava assistindo um outro episódio e eu vim aqui que eu tô um pouco preocupado. Né? Isso. Mandar um abraço aqui pro Renan Buca, o pessoal que também tá aqui. Então uma coisa importante que eu esqueci de falar pra vocês, pra vocês poderem participar do chat, você tem que se inscrever no canal, tá? É 1 minutinho, rapidinho, o YouTube já libera, e hoje ainda vamos ter aí os 2 sorteios, tá? Daqui a pouquinho no final, pra você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações, dá o like, compartilha. Primeiro sorteio a gente vai fazer aqui do nosso querido fone, e depois o nosso relógio, tá bom? Sensacional, maravilhoso, juntamente com essa pulseira. E ainda vamos ter
um sorteio extra, que daqui a pouquinho eu vou falar qual é. A Gabi Matos está aqui. Gu, fala de inteligência artificial residencial, Alexa, né? A gente já vai tocar nesse assunto já. A Yara está aqui, polêmico, deve ser a questão da urna, né? O José Moreira, grande Gustavo. Eu tô tentando... Gustavo e Yugnan, é isso? Ele falou que te conhece da infância. O Ignan. Sim, ele entrava no Mirk, amigo de Mirk. Grande parceiro. Ele mandou uma mensagem lá na rádio, falou assim, grande Gustavo, nosso amigo de infância. O Eduardo Branco tá aqui, ó, mandando um abraço também aqui pra todo mundo. A Rosângela, valeu, primo. O Ailton, sou da época, né, que nem internet existia. É isso aí. O Vitor Fagundes tá mandando um grande abraço pra você, dizendo que você é um ótimo profissional também. Quem mais aqui que tá mandando um alôzinho pra gente aqui, o pessoal... Daqui a pouquinho eu já mando um salve pra galera que tá aqui no chat. Tá aqui, ó, a Gabi. E se os arquivos já tiverem na rede, tem como apagar? Depende da rede. Se for uma rede interna, uma intranet, uma rede da sua empresa, uma rede da sua casa, sim. Se ela se refere à rede internet, acabou. Não tem mais... Não. Aí é complicado, né? Bom, vamos começar a falar dessa parte agora que é o que tá todo mundo comentando, né? Que é a tal da internet, inteligência artificial. Existe, não existe? O que é uma inteligência artificial, Gustavo? Só começando pela perguntinha dela, a residencial... Não existe inteligência artificial ainda, o que tem é automação residencial, né? Sim. E automação e inteligência artificial são coisas semelhantes na prática, no dia a dia. Que é a Alexa, no caso. Isso, ela é uma assistente pessoal. Então, ela é uma assistente autônoma, né? Ela não tem inteligência. Então, assim, a inteligência artificial, se você for parar para pensar o que é inteligência, no sentido da palavra, você vai entender... que, então, na tecnologia, nesse mundo digital, tudo isso que está sendo falado, inteligência artificial não é inteligência artificial. O conceito não se aplica. O que é uma inteligência para mim, Gustavo? É você ter uma base de conhecimento, então você tem que saber algumas coisas, você tem uma base, você raciocina, calcula, que seria o papel do algoritmo, mas tem que ter uma pitada de instinto, você tem que achar alguma coisa, você tem que querer alguma coisa. Isso é um ingrediente da inteligência. E o último ingrediente é a capacidade, é a liberdade de desenvolvimento e transformação. Isso tudo junto, para mim, eu traduzo inteligência. E o que a gente tem aí falado muito em inteligência artificial, não que ela não exista, mas o que está presente nas nossas vidas não é inteligência artificial, é um conhecimento artificial. Então, quando a gente fala que o Instagram está trabalhando com inteligência artificial, puxa, o ChatGPT é uma inteligência artificial. Não é, um conhecimento artificial. Como que ele trabalha? Ele não tem instinto, então ele não acha nada, ele é um algoritmo frio, ele não tem liberdade de desenvolvimento, ele não pode fazer o que ele quer, ele não pode se desenvolver, ele não tem liberdade. Então, como ele funciona? Ele trabalha em cima de o que a gente chama de Big Data, que é um aglomerado de muitos petabytes de informação, com alguns algoritmos, algoritmos e parâmetros. Então, ele tem o algoritmo, ele tem a ordem, ele tem a instrução, ele tem aquela instrução imutável, a instrução que o programador colocou e acabou, é aquilo. Aí ele gerencia parâmetros em cima dos dados e oferece um resultado. É só isso. Ele não raciocina, ele não desenvolve, não transforma nada. Então, por exemplo, o Instagram tem inteligência artificial? Não, ele trabalha com conhecimento artificial. Sim. Por exemplo, o Instagram, o seu é diferente do meu. Então foi uma inteligência artificial que calculou oferecer diferente? Não. Foi o Instagram que reuniu muitas informações comportamentais suas, minhas, jogou num algoritmo frio de meia dúzia de linhas, considerou alguns parâmetros e entregou. Então, ele não teve uma inteligência, foi um cálculo. A mesma coisa que você dizer que uma calculadora de 1900, época do Cabral, era uma inteligência artificial. Não era. Ela tinha algumas tabelas, algoritmo e parâmetro. É a mesmíssima coisa hoje em dia com o sistema com o ChatGPT, que é a febre do momento.
É a mesmíssima coisa, mas com Big Data, com muitos dados, e essa é a novidade. De 5 anos para cá, os dados se multiplicaram por 1000 vezes. Essa é a grande novidade. E algoritmos frios. Agora, a inteligência artificial, ela não existe? Ela é possível, só que ela tem 2 barreiras, tá? Então, ela tem a barreira ética, que os grandes pesquisadores têm essa barreira daquela coisa, sabe? Da Skynet, do Exterminador do Futuro. Sim. Eu vou dar liberdade para isso aqui vai acabar com a gente, vai fazer o que ele bem entender e eu não vou conseguir desligar. Não pode ter essa tal da autonomia para fazer sozinha, né? Poxa, né? E como é que eu vou cercar uma coisa que vai ser mais inteligente do que eu? Então tem a barreira ética, o medinho mesmo, e tem a barreira do instinto. Se você der instinto para uma inteligência artificial, e é possível, tá? Se você der esse instinto, você meio que vai deixar que ela não te obedeça. Então vamos supor, vou te dar um exemplo assim, de pronto agora. Tem uma bomba ali, aí você fez um robozinho da SWAT que vai ali desarmar aquela bomba, e esse robozinho tem uma inteligência artificial. Sim. Então ele chega lá, abre a caixinha, vê a bomba, faz um cálculo ali pelo que ele está vendo e por todos os dados que ele tem, históricos e tal. E aí ele calcula, ele fala, tá, então eu acho que eu tenho que cortar esse fiozinho aqui. Mas espera, se eu cortar esse fiozinho aqui, tem 15,9% de chance de eu me explodir junto. E o instinto de sobrevivência que você deu para ele? Mesmo sendo 15% de chance, uma menor chance dele se matar ali junto. Pô, mas e o instinto de sobrevivência dele? Quanto vai falar nessa inteligência? Então, são as barreiras que ainda são intransponíveis propositalmente. Então, a inteligência artificial não faz parte do nosso dia a dia. Mas pode ser que ela já exista. Mas com muita barreira engatinhando ainda. Mas aí vem aquela pergunta que não se quer calar, né? Mas aí por trás disso tem alguma coisa, porque a gente é monitorado 24 horas por dia, né? Tudo, o Facebook, você pega os seus dados, ou seja, qualquer tipo de aplicativo que você tenha, né? Seja dados de banco, CPF, alguma coisa nesse sentido. E quando você, vamos supor assim, a pessoa baixa lá o aplicativo do chat, vai fazer uma pergunta. Eu queria saber que fruta que é boa para dar para um cachorro, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Alguém tem todos os dados, todas as informações, mas alguém está por trás colocando isso aí, está monitorando aquilo que você está, inclusive, perguntando para o chat. Não. Não? É um cruzamento extremamente frio e calculista de dados. Entra lá, busca informação e pronto. A princípio, o que você falou, a gente está sendo sempre monitorado. Sim, então a princípio, isso começou há 8, 9 anos atrás, era uma ordem. A princípio, salva tudo, depois a gente vê o que faz. Então, quando o Facebook virou febre, quando o Google virou febre, quando tudo virou febre, então era uma regra no Vale do Silício. Salva tudo. Vamos usando o que a gente pode usar agora e o resto depois a gente vê o que faz. Se tornou um Big Data, mas gigantesco. E hoje, de posse de todos esses dados, cara, é incrível, mas com 10 linhas de programação, você faz uma pergunta super complexa e pessoal e carinhosa para o ChatGPT e ele consegue te dar uma resposta no mesmo nível. Você fala, nossa, parece que é uma pessoa que está escrevendo. E é um algoritmo que faz cruzamento. Ele pega a tua pergunta, separa palavra por palavra, tem uma big tabela, aí essas palavras ele vai cruzando, tem um algoritmo que cruza essas palavras, obtém um resultado, joga em outra tabela, que joga para outra tabela, que joga para outra tabela, tem um resultado lá. Aí na hora de te responder, ele vem traduzir em outros algoritmos que faz a resposta dele ser o mais amigável possível e te entrega o resultado. Nossa, que inteligente. Puxa, ele conversou comigo. Ele sabe até interpretar. Não. 6 linhas, se muito. Mas você sabe que tem uma coisa que está pegando isso aí. Por exemplo, eu faço parte de um grupo, né, de locutores, e hoje em dia o pessoal vai fazer um vídeo, alguma coisa, e fala, eu quero a voz do Galvão Bueno. Eu quero a voz de não sei o que lá. E a pessoa não é igual que nem, mas sim, capta, né, a parte da voz e vai. E já tá, e tem muitos dubladores, né, locutores e profissionais da voz que já estão entrando, inclusive na justiça,
porque hoje ou tá com medo, né? A gente tá meio preocupado em relação a perder espaço, alguma coisa nesse sentido, porque aí você não vai mais contratar a pessoa para poder fazer um vídeo. Você já faz o vídeo e fala, que era a voz do Hamilton da Rádio Líder, baixa lá, e eu tô fazendo um negócio que eu não tô ganhando por isso. Exatamente. E isso aí é uma das coisas que tá dando dor de cabeça para muita gente. E uma das coisas, né? Mas tem outras coisas mais que também tem essas dúvidas, assim. E é aquela parte que a gente fala assim, gente, uma coisa que foi feita para tentar ajudar ou para auxiliar, mas tem sempre algo para poder, né? Tem sempre uma pedra para poder atrapalhar. Nessa questão de voz, e também tem aquela questão da pessoa colocar um rosto, né? Num vídeo com outro corpo e tal. Essa é uma questão que nem algoritmo muito é puramente matemática. Ele pega a sua voz, joga num sintetizador, pega o teu timbre e traduz em matemática. São números, códigos. Cara, né? eu vi o Chorão cantando a música do Roupa Nova. Então ele pega aquele código da tua voz, né? Que é puramente matemática, não é binário, não é 0 e 1, mas é puramente um código matemático. E ele pega a palavra que ele quiser e você narra para ele aplicando aquele código. Mas em cima disso, as pessoas estão com medo, né? O próprio Galvão agora não vai mais trabalhar, todo mundo vai usar a voz dele. Esse código, ele pode ser processado. Sim. Né? Então ele pode depois cobrar autoria. A minha voz é só minha, e se você usar a minha voz, poxa, isso é um plágio, Sim. É qualquer coisa. Então, juridicamente, você ainda é dono da sua voz. Se alguém usar, deixa que use. Você vai ganhar sem ter trabalhado. Você vai depois pedir André, esse dinheiro. Olha a gente comprando esse terreno do lado aqui, André, aumentando a Filmix e Audio Treves, hein? É isso aí. Deixa eu falar aqui do Spa by Fabiana Moraes, que tá junto com a gente por aqui. Que lugar incrível, gente. Eu fui lá, conheci. Lá tem pilates, aromaterapia, tem também osteopatia, tem também um trabalho com ozônio, massagem relaxante, drenagem linfática e muito mais. É um lugar lindo e incrível, tá? O pessoal vai estar aqui agora com a gente em outubro, fazendo um bate-papo aqui bem bacana. Vai ter uma roda aqui de bate-papo. Fica ali na Frederico Raia, 195, no Vivendas. Você pode entrar em contato pelo 17 996496617, 17 996496617, ou pelo @spa_Fabi Moraes no Instagram, tá bom? Com a gente por aqui também a Mariner Calçados, a maior variedade de calçados de São José do Rio Preto, tem 2 lojas esperando por você, tá? Lá você encontra não só calçados, mas acessórios também. Tem a linha masculina, tem a linha também para as mulheres, e lá você encontra, inclusive, tem camisas, tem polos, tem bermudas, tem muita coisa bacana. Aquele calçado da moda, aquele sapato casual, aquele sapato social para uma festa, para qualquer que seja a ocasião, procure a Mariner Calçados, tá bom? Tem na Constituição 1629, esquina com a Independência, e na loja 2, na Galeria do Posto Monte Carlo, no aeroporto, tá? Tudo com estacionamento próprio. Tem o WhatsApp, que é o 991607631, 991607631, e o @Mariner Calçados, Rio Preto, para você saber também das novidades. A Farofa da Nega, que está junto com a gente, o Gustavo daqui a pouquinho vai estar recebendo aqui um kit da Farofa da Nega, é o melhor acompanhamento do Brasil, tá? São 5 sabores para você, tem o de banana, tem o de limão, tem o tradicional, tem o caipira e tem a picante. Para você que gosta de um acompanhamento sensacional, farofadanega.com.br, e tem também um @Farofa da Nega para você seguir. Para você que quer ter a Farofa da Nega no seu estabelecimento, entra em contato aí que você com certeza vai ficar sensacional. Deixa eu mandar um recado aqui, André. Se quiser colocar o vídeo só de fundo, beleza? Se não precisa. Quero falar da QAP Armas e Munições. Para você que estava aí esperando, né, aguardando, chegou a grande oportunidade para você tirar o seu certificado de registro CAC, tá? Lá na QAP Brasil. É um pacote promocional com filiação, mais a capacitação e mais aí o seu registro com a assessoria completa, tá bom? Apenas R$ 1.350 à vista,
ou em 12 vezes de R$ 124,90, tá? Você pode parcelar no cartão. Saiba mais em QAP_Brasil ou pelo WhatsApp 996127924, tá? QAP_Brasil. O Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Baixe o app do Fernandão, que é muito rápido, é leve e com ele você pode fazer suas compras, tá? Finalzão de semana aí, nada melhor do que você garantir aquela cervejinha, ou para você que tem o seu comércio, vai fazer uma festa de aniversário, o nosso querido Gustavo vai completar 37 anos aí, nada melhor do que uma bebida de qualidade e você encontra lá no nosso querido Fernandão, tá bom? Quero falar da Barone Transportes, André, vamos já pular pro segundo, que é aquele transporte de cargas fracionadas em geral para você que precisa de uma transportadora com coletas em São Paulo, com credibilidade, né, e principalmente agilidade, e o mais importante, com seguro, procure aí a Barone Transportes. Fica na Geracina Tavares 500, lá no Barracão 16, você pode ligar no 3223-4432 ou ainda pelo WhatsApp 982010228, tá? Manda também um e-mail lá pra galera, o barone_transportes@hotmail.com, para você saber, para você já garantir o seu caminhão aí, já fazer aquele contrato bacana com a Barone Transportes, tá? A gente vai colocar aqui um vídeo da Clínica Sivieri junto com a gente, que é do Dr. Tiago, ele vai dar um recadinho e a gente já volta a trocar uma ideia com o Gustavo por aqui. Para garantir o melhor atendimento aos pacientes que buscam o tratamento contra a obesidade, Sivieri abriu em São José do Rio Preto a Clínica Sivieri, fruto da união entre ele e a médica Francine Sivieri. Ao todo, o corpo clínico dispõe de mais de 14 profissionais altamente capacitados em diversas áreas ligadas ao emagrecimento. Há nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, esteticista e os médicos. São mais de 17 anos de experiência com mais de 20 mil pacientes atendidos, mais de 2.000 bariátricas realizadas e mais de 4.000 cirurgias no total. Abre aspas, optamos por uma estrutura física moderna voltada ao bem-estar e qualidade do serviço oferecido aos nossos pacientes e para toda a equipe de profissionais que atuam no local. Em um ambiente aconchegante localizado no bairro Nova Redentora, a clínica conta também com especialistas nas mais diversas áreas, como psiquiatria, oftalmologia, ginecologia, nutrição, psicologia e educação física. Fecha aspas. Finalizou Tiago. Beleza, estamos de volta por aqui, trocando uma ideia hoje aqui com o nosso querido Gustavo. Lembrando que amanhã, dia 25, a nossa querida AM Informática e Sistemas estará completando 18 anos, tá? E, daqui a pouquinho nós vamos estar fazendo o sorteio aqui, ó. Esse fone sensacional, um dos prêmios, tá? Temos também aqui nada mais nada menos do que esse relógio incrível, que já vem inclusive com essa linda pulseira extra para você. Isso aqui a gente vai fazer o sorteio pelo Instagram, @noarcomhamilton e o @AM Informática e Sistemas. E aí eu já vou aproveitar e já vou mostrar pra galera. Nós vamos ter aqui um presente surpresa pra galera que tá no chat. Então todo mundo que tá no chat vai estar concorrendo a essa linda garrafa térmica, mas essa aqui é uma garrafa com respeito, hein? E você sabe o que vai ter? Vai ter o seu nome inscrito aqui atrás, beleza? Então o ganhador aqui pelo chat, nós vamos fazer por todo mundo que está aqui no chat comentando e participando, vai estar concorrendo aqui no finalzinho a essa linda garrafa, linda, linda, linda. Vai estar aqui o AM, né, para você guardar de recordação, e o nome da pessoa depois assinado aqui atrás, gravado aqui atrás. Cara, sensacional. Mais um presente. Então, vou até deixar aqui do lado, ver se fica legal aqui. Não dá. É o contrário, né? Vou deixar aqui. Pronto. Beleza. Aqui, atrás do maridão, dá certo? Ó. Um pouquinho, porque aí pega o AM. André, você tem Martins no nome, André? Tem nada. André Martins, André Cline Martins, ó. Você sabe que o André, ele já trabalhou com TI, né, André? Já, o André foi Ele tava me contando. Um dos piores hackers que já teve aqui em Rio Preto, já entrou em tudo quanto é coisa aqui. Ele acabou com o Banco Nacional, Unibanco na época, vixe.
Tinha acesso. Tô brincando, gente. Brincadeira aqui, viu? Ó, deixa eu mandar um salve aqui pra galera que tá junto com a gente aqui na live, né? Pessoal que tá acompanhando aqui no chat, que depois vai estar concorrendo a essa linda garrafa aqui, ó. Temos aqui o José Moreira, né? Já abandona que essa aí é minha. A Aline tá falando que quer também. O Ailton, bom mesmo, era na época da internet de escada. O barulho do modem era o melhor, né? A Maria tá falando, tá dando parabéns pra você. A Tabita, o papo tá muito bom. O nosso querido Chocolate tá aqui, ó. Inteligência artificial não vai dominar o mundo, né? Isso aí também é um dos medos que a galera tem. Exato. O Bruno Alves, na primeira vez que eu usei o chat GPT, ele me deu 4 respostas seguidas erradas. De inteligente não tem nada. O Renner tá aqui, Gustavo, o celular pode ser invadido de alguma forma? Pode ser contaminado por algum vírus? O celular, ele pode, e é muito comum que ele seja invadido, mas não é um tipo de vírus igual de computador, né? Não tem nem o propósito. Os vírus para celulares hoje em dia, eles são vírus mais que te monitoram e copiam os seus dados, né? Clonam alguma coisa, principalmente redes sociais, né? Os sistemas bancários hoje em dia, eles estão um pouquinho melhores. Então, existem vírus, eles podem ser invadidos e infectados, mas são muito diferentes do que se tem para computadores, em geral. Muito bem. Gustavo, você também é trader, né, cara? E isso é uma coisa... Uma vez eu entrevistei um cara que ele estava ensinando lá, tinha os robozinhos, como é que funcionava, porque também é um trabalho que o cara almoça daquela correria também para poder fazer, né? Em relação a ver a bolsa, como é que funciona isso aí e tal. E na época a gente estava falando sobre a tal da criptomoeda, né? Que todo mundo tem que ter, onde se você tiver um dinheirinho guardado, compre, não sei o que lá mais. E se você for parar para pensar, é claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, né? Mas se você está fazendo um pagamento também por Pix, não deixa de ser um dinheiro virtual, né? Porque você não está passando dinheiro em mãos, né? Queria que você explicasse um pouquinho como que é esse trabalho de trader, né, cara? Como que começou isso aí também e o que se você ainda faz esse trampo e como que você pode falar pra gente dessa tal de criptomoeda? Vai acabar, não vai? Quem já comprou, quem fez investimento tá com medo, né? Acha que a qualquer momento... Porque estoura, eu fiz um investimento, a gente vê, por exemplo, jogadores que investiram dinheiro e perderam, alguma coisa nesse sentido. Você pode fazer um balanço pra gente disso aí? Posso. Então, resumindo muito, o trade na minha vida, ele é o meu hobby, mas ele é meu hobby diário. Então, ele é um hobby, mas eu faço todo dia. Se eu tiver tempo, eu faço o dia todo. E é muito gostoso. Mas o meu trade é Bolsa de Valores brasileira mesmo, é B3. E eu opero uma coisa um pouco diferente. Eu não fico comprando e vendendo ações. Eu trabalho com as opções das ações. Então, eu trabalho com opções... de call, put, estratégias, então uma coisinha mais avançada. Dá um podcast só para falar disso. Sim. Não, vamos marcar aqui pra gente falar sobre isso aí. É muito bacana, é uma delícia, é a minha reciclagem aí do dia a dia. Agora, a questão das criptos é o seguinte, dessas polêmicas dos jogadores, dos famosos, tem que separar. Não tem tanto a ver com criptomoedas. Isso foram quadrilhas, foi fraude, foi esquema de pirâmide, que eles usaram criptomoeda como uma desculpa, como antigamente teve a Telex Free, que não tinha nada a ver com isso. Tiveram outras várias pirâmides, né? Tem alguém rindo ali porque caiu, né? Não, o André tá falando que perdeu 5 mil reais. Então, o que tá acontecendo agora e que é a nova polêmica são pirâmides que usaram a cripto como desculpa, plano de fundo. As criptomoedas, elas não vão necessariamente acabar, tá? Não tem por que acabar. Mas elas não vão ter o valor que tem hoje e vão ter cada dia menos e menos e menos e menos e menos, até muito próximo do zero. Se você for analisar criptomoeda por criptomoeda, ela foi criada há uma década e meia, 2 décadas atrás. É uma teoria, tá? Ninguém sabe exatamente, mas a primeira criptomoeda famosa, que foi o Bitcoin, a teoria é que ela foi criada por um japonês chamado Satoshi Nakamoto. Mas o cara é uma lenda. Sim. E a ideia da criptomoeda era uma coisa que você pudesse transacionar, então eu poderia te pagar, e essa transação ela seria 100% segura, ninguém poderia entrar no meio dessa transação e nos roubar,
e 100% irrastreável. Ela não teria lastro, seria totalmente irrastreável, anônima. Então essa era a ideia da criptomoeda. E por que a criptomoeda hoje em dia só perde muito valor? Se perdeu a essência. Sim. Então, hoje em dia, as pessoas ainda caem no conto de que eu vou pagar qualquer coisa aqui com uma cripto, seja um Bitcoin, um Ethereum, qualquer coisa aqui, que ninguém vai saber que eu estou pagando isso aqui, ou que eu tenho guardado. Ilusão. Já tem muitos anos que... Não vou nem dizer para você que o FBI, polícia, inteligência de todos os países já consegue rastrear essas criptos. É muito difícil? Concordo, é muito difícil. Só estão pegando peixe grande. Mas essas criptos, elas já são rastreáveis. Tanto para o cara que guarda, para sonegar. Eu pus meu dinheiro em cripto, que é para não deixar meu dinheiro em um bem declarado, a Receita Federal vir me cobrar um imposto. Sim. O cara guardava em uma carteira digital. Esse cara já perde, a não ser que ele tenha uma hard wallet. Mas mesmo assim, na hora que ele for transacionar esse dinheiro, ele pode ser pego. E para o cara que está pagando alguma coisa ali que é ilícita e tal, ou mesmo para o cara que está fazendo ali pelo hype, já é rastreável. Então, quando todo mundo percebeu que se perdeu o propósito, para que eu vou comprar e vender e correr o risco de uma coisa que é complicado de você comprar um Bitcoin, é complicado você manter um Bitcoin, pagar com Bitcoin e qualquer outra digital. Para que eu vou fazer tudo isso se eu não tenho a vantagem? É o que você falou. Vou ter meu dinheiro em real, em dólar, vou fazer Pix, vou fazer transferência. Entendeu? Então, e o Bitcoin, essas criptomoedas, elas não têm lastro. Não tem nada que dite o valor dela. Você vai valer isso porque vai valer isso. Elas não têm um lastro. Então, o valor delas é oferta e mercado, é oferta e demanda. Quando diminui a demanda, aumenta demais a oferta, ela vai valer cada vez muito menos. Então, Bitcoin não vai acabar, o Ethereum não vai acabar, mas vai chegar ao ponto dela valer uma mixaria. Tem muita gente que antigamente falava, né, quando saiu, vai ser o futuro do dinheiro, quem conseguir já comprar agora e já fazer alguma coisa. Algumas pessoas que na época, né, já compraram, né, já conseguiram alguma coisa, mas é meio complicado. Agora, ainda falando sobre em relação ao trader, eu acho engraçado porque eu tenho um amigo que eu falo assim, velho, como é que você come, né? Como é que você vive? Porque tem mercado que funciona praticamente 24 horas, né? Que ele tem que ver, assim, em relação às operações. E se ele não estiver ali atento, mesmo que tenha os robozinhos, algumas coisas, ele falava assim, Hamilton, eu tenho 5 telas, cara. E tá aberto aqui, tal, não sei o quê. E aqui automaticamente já entra o negócio, não sei o quê. Eu falei, cara, ele falou assim, tem hora que eu perco som 2 horas da manhã, eu vou lá, eu consigo fazer um negócio bacana. Eu falei, meu Deus do céu. O cara nem dorme pensando nisso, né? Uhum. Eu também perco sono, mas de preocupação às vezes. Mas eu não opero robôs. Eu conheci alguns, mas eu não opero robôs e é o que eu te falei, eu não opero tanto os papéis. Como eu opero opções, as opções elas permitem que você crie uma estratégia e opere uma estratégia. Então é diferente de você achar assim, eu vou comprar Petrobras hoje porque eu acho que vai subir. Então eu compro hoje, amanhã ela subiu, eu vendo, ganhei o dinheiro da valorização, o spread. Então nas operações estruturadas que eu trabalho com os derivativos, que são as calls, as puts, é mais complexo do que você comprar um papel e vender um papel. Então eu monto uma estratégia de... Muitas vezes eu vendo uma opção de compra combinada com a compra de uma opção de venda, faço uma trava e não sei o quê. Então eu monto operações estruturadas. O meu estilo de operar são operações para geralmente 2 a 5 dias, mas tem operação que eu monto hoje, deu muito certo, eu acabo saindo hoje mesmo. Tem operação que deu 5 dias, eu vejo que não vai virar nada, eu encerro ela. Então as minhas operações elas levam um pouquinho mais de tempo, assim. E como eu opero só B3, Bolsa de Valores Brasileira, então só abre das 10 da manhã às 5 da tarde. Graças a Deus, porque aí eu consigo dormir. Senão, acho que eu também não dormiria, não. Também ficaria, né? Com certeza. Ô, Gustavo, a gente tá falando aqui isso em relação a TI, né? Mas a gente sabe que nem só de glória vive, né? Queria que você contasse um pouquinho sobre os perrengues aí, as dificuldades também, coisa que você já passou, coisa que você pode dar de conselho aí da galera, os perrengues do pessoal que trabalha com TI. Tá, eu posso te falar perrengues em geral, assim, com tecnologia que eu já passei.
Não sei nem se você sabe, muita gente sabe. Eu também sou proprietário, eu com a minha esposa, nós somos proprietários do Onde Ir em Rio Preto, que é um perfil no Instagram que tem mais de 40 mil seguidores. E super aposentado. Tem um tempão que tá parado lá, porque quando minha esposa engravidou, nós tivemos nosso filhinho, a gente foi deixando isso de lado. Mas, enfim. E um dos perrengues foi que há muitos anos atrás, nós começamos com... Não tinha esses canais, não existiam esses perfis. Sim. Só tinha um semelhante com a nossa ideia da época, e nós tivemos a ideia de montar o Onde Não Ir em Rio Preto. Esse foi o primeiro nosso. Hamilton, Instagram nem existia, ou se existia era muito pequeno, era um grupo de Facebook. Em 5 dias nós tínhamos 20 mil seguidores, 20 mil membros, e assim, explodindo. Cara, em menos de um ano eu fui obrigado a mandar todo mundo embora e fechar aquilo, porque a galera os donos de restaurantes, eles se uniram, eles estavam já movendo ações coletivas contra a gente. E eu falava, mas não foi nem eu que comentei, eu não tô nem mediando. E esse comentário que falou mal do teu estabelecimento seguiu as regras. Eles não queriam saber. Consultei um advogado. Falei assim, tá acontecendo isso aqui, eu tenho que me preocupar? O advogado falou assim, cara, você tá ganhando dinheiro com isso? Não ganho R$1. Eu fiz porque achei legal e explodiu, eu tô achando hype, tô achando bacana. Você vai brigar por anos, vai gastar dinheiro, a única pessoa que vai ganhar dinheiro com isso sou eu. Você vai ter dor de cabeça por anos aí. Falei, não, chega. Encerrei aquilo no dia seguinte. E aí eu montei o Onde Ir em Rio Preto, que também foi um sucesso. E é muito diferente de todos esses que tem hoje em dia. Sim. Tá? Esses perfis que tem, esses guias que tem hoje em dia. Uhum. E só que tá lá. Tá aposentadinho lá, tá paradinho. É engraçado que ele tá paradinho, mas ele tem um conteúdo tão bacana que eu mostro pra Yara muitas vezes. Todos os dias entram 40, 60 novos seguidores lá, paradinho. Mas você não pensa em voltar, reativar ele? Sim, mas é que então, o nosso diferencial é que eu não pego ofertas para divulgação, eu não faço dele um classificados. Então, se vocês entrarem, vocês vão ver que a gente sempre ia no estabelecimento, muitas vezes o cara não sabia quem eu era, não fui por convite, nada. Nós saíamos muito para jantar, era o nosso hobby. Né? E aí nós chegávamos no local, conhecíamos tudo, prestávamos muita atenção. Chegava em casa, postava uma ou as fotos que eu tinha tirado e contava a minha experiência. Era literalmente meu blog pessoal aquilo ali. Cara, eu fui ali no restaurante tal, fui atendido assim, assim, assim. A música que estava tocando era legal ou não era, estava num volume bacana, foi fácil de estacionar, não foi. A entradinha veio rápido, não foi. Eu contava a minha experiência. Esse é o nosso diferencial. Sempre foi um blog. Eu contava a experiência. Por isso que foi tão legal e tem um conteúdo bacana até hoje. Nossa, cara. Esse era o nosso diferencial. É o nosso diferencial. Porque hoje em dia o pessoal fala mais em relação assim a comida, né? Tem muitos outros que é 100% comida, mas no caso seu poderia ser talvez uma peça de teatro, poderia ser um evento. Poderia. E né? é muito chato, por exemplo, o cara aqui da padaria da esquina te chama, te contrata. Você tem um perfil desse? Tenho. Então vem aqui e faz uma postagem. Pô, você vai lá, você não vai ser tão sincero assim, tão honesto assim. Não que você vai mentir, mas você só vai contar o lado bom. Sim. Que tipo de profissional que você é? O cara te contratou, te pagou qualquer coisa. Aí você vai chegar lá e falar assim, o lugar lá é legal por isso, mas teve aquilo ali que eu não curti muito, teve aquilo lá que eu não gostei muito. Eu tinha essa liberdade. Então, de cada 10 postagens que eu tinha lá, 1 ou 2 era publi. Eu escrevia que era publi, eu já começava escrevendo, isso aqui é uma publi. E aí eu seguia o padrãozinho. Que já fazia um negócio mais sincero, né? Que era mais verdadeiro. O resto, não. Inclusive, tinha umas lá que eu falava mal. Eu fui lá e minha experiência foi ruim por isso. Gostei de a comida tava ruim. Aí o proprietário veio, conversou comigo, trocamos uma ideia, postei o feedback. Era legal por isso. Eu falo, às vezes a gente vai comer em algum lugar, o cara fala, tá tudo bem? Eu falo assim, eu tô com medo de pegar uma pneumonia, comida veio gelada, mas do resto tá tudo bem, Gui. Poxa, vamos tocando o barco. Tem tudo isso.
Não, o André a gente não pode sair pra comer junto, cara, que nós vamos acabar com os lugares da cidade, porque as críticas nossas é maior, assim, se o cara estiver demorando, se o garçom não chegar, Então, tá vendo? nossa senhora, velho, Nós comentamos tudo isso lá. Meu Deus do céu. Ó, e os fracassos de big projetos, assim, né, porque tem muita coisa também que você já criou, que você, nesse tempo todo, muita coisa que você fez, tem coisas que deram certo, outros não, e conta pra gente um pouquinho também dessas trajetórias aí. Cara, nossa, assim, eu não lembro de nada tão significativo, mas no segmento, né, de TI tiveram vários, né? Second Life, O Second Life foi o que o pessoal quis reviver agora na pandemia, que só se falava de metaverso. Né? Então, o Zuckerberg até pegou o Facebook e transformou ele no Meta, porque a ideia era, não, metaverso é futuro. E hoje em dia ninguém mais fala... Não, filmes foram lançados, pois no metaverso. Não, eu tenho clientes que compraram terrenos dentro do metaverso e pagaram uma pancada, o valor de terreno aqui, real. E não virou nada. E acho que não vai virar. Entendeu? Teve o Second Life, que foi a versão beta do nosso Meta de agora. Eu lembro quando o Google começou a bombar e Facebook estava no início, não sei se você vai lembrar, mas o Google lançou um óculos, que era um óculos que você via algumas coisinhas em uma das lentes e você navegava no Google por aquele óculos e tal. Era um óculos de realidade. Não esse fechado que nós temos hoje. Também não virou nada. Orkut teve que encerrar e eu nunca entendi por quê. Então, assim, no segmento da TI, tem projetos que se investe muito dinheiro achando que é o futuro e não vai ser. Final da década de 90, teve a febre das .com, todas as empresas .com que foram saindo, teve HP, teve Dell, teve IBM, teve Intel, essas vingaram. Mas a gente nem lembra o nome das outras milhares que saíram e um monte de investidor colocando dinheiro, porque, nossa, agora o futuro é só digital. E as empresas não viraram nada. Então, tem vários projetos em TI que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente a gente que não vai lançar o próximo metaverso. A gente entra nessa febre como investidor, como espectador, entusiasta. E hoje, quando lança alguma coisa assim, com a experiência que você tem, você já consegue mais ou menos ver se aquilo ali vai vingar, se não vai. Hamilton, porque é muito relativo, né? É relativo, porque às vezes é uma moda, né? Às vezes é uma moda, todo mundo vai naquela lá e dura um tempo, mas depois também acaba. E outras já nascem meio que morta, assim, né? Então, Hamilton, é uma coisa engraçada que eu olhava aquilo e eu falava assim, como que as pessoas estão acreditando nisso? Porque era o mesmo esquema do Second Life. Você tinha que ter um hardware potente, e isso poucas pessoas têm. Você tinha que gastar, você que entrava com interesse comercial, tinha que gastar uma fortuna para entrar numa coisa que ainda era um projeto para 3, 4 anos. Eu olhava o projeto daquilo e falava, chance zero disso dar certo. Eu vou queimar minha língua se der. Mas, poxa, é muito caro para a população, assim, para 80% da população. Então, você vai fazer um projeto que é para todos, mas só 20% vai ter condições de entrar. O investidor perdeu uma puta de uma grana. Sim. Então, assim, tem muita coisa que você vê de cara que é uma febre que não vai dar em nada. Criptomoedas foi assim. Metaverso, Second Life foi assim. Essa onda de AI, essa onda de inteligência artificial já está em declínio. Já está surgindo a nova onda, não sei se você está por dentro, que chama BCI. Eu tava vendo isso ontem. Muito legal. Eu tava lendo isso ontem. Aí eu achei muito interessante. Essa é. Aí eu peguei e falei, cara, se realmente a onda vier e pegar, porque agora o pessoal fica meio assim, né? Essa eu acredito. Essa eu acredito. Aí eu vou começar a ver mais então. Porque eu vi isso ontem. Eu até ia falar lá na rádio ontem, no Conexão. Eu falei assim, cara, será que esse negócio aqui é... É que assim, né, cara? É muita coisa que chega e você fica assim, e agora? Será que isso vai pra frente? Você quer explicar pro pessoal o que você leu? Pode. O que é? Pode falar. O BCI, ele é... Vamos ver se eu lembro. BCI é Brain Computing Interface. Sim. Então, basicamente você tem sensores no teu cérebro mesmo, medindo as a elétrica do seu cérebro, suas sinapses, suas ligações elétricas. Ele traduz aquilo novamente para um algoritmo que, com o tempo, vai entendendo que aquele sinalzinho que você emite aqui é quando você está com fome, aquele sinalzinho que você emite aqui é quando você quer que liga a TV.
Então, ele mede o seu comportamento pelo resultado, vai juntando um banco de dados, que é a mesma coisa da inteligência artificial. Mas aí, chega no momento que ele fala assim, beleza, já te conheci, agora vamos executar. Vamos trazer para tua casa, tua Alexa. Você não vai mais dizer, Alexa, liga a TV para mim? Não. Você vai querer aquilo, aí o seu cérebro já gerou aquele impulso elétrico, o sensor captou, já mandou para a Alexa mudinho, e a Alexa já executou. Ou muitas vezes ele mesmo já vai conversar com sua TV e já vai ligar ela. Eu tava vendo um cara que tava num fórum lá, ele tava questionando, porque eu não sei se é um parente dele que era tetraplégico. E ele falou assim, cara, isso aí, se realmente funcionar, porque o cara, acho que no acidente, ele perdeu até a fala. Putz, né, ele vai conseguir se comunicar, né? É excelente. Imagina, se você perdeu a comunicação com um nervo, esse receptor, ele vai mandar uma mensagem para um aparelhinho aqui, um choquinho que você vai ter, que vai estimular aquele músculo. Ou se você perdeu a fala, o sensor vai traduzir o que você está querendo dizer e um alto-falantezinho vai sair com a voz do Hamilton aqui, ó, falando tudo o que você imaginou. Deus do céu, hein? Mas tem a barreira atual é que os sensores eficientes, eles ainda têm que ser intracranianos. Isso. E é uma cirurgia complicada. Existem sensores externos, mas eles têm uma eficácia menor. Essa é a atual barreira. Ah, mas já vai ter uma galera aí que vai querer experimentar. Você acha que o cara não vai? Porque o cara fala, eu já sei. Não, ixi. Ó, vamos falar aqui do Maridon Burger House. É a melhor hamburgueria da cidade. Cara, lá você encontra os melhores burgers, inclusive com carne Angus direto na parrilha, tá? Aos domingos tem aquela costelinha barbecue para você fazer a retirada. Você pode ir lá, funciona de terça a domingo. A partir das 18h30, você pode pedir pelo delivery 991006293 ou ir direto até o Maridon para você saborear, tá bom? Inclusive já fazer a sua encomenda para o final de semana. Casual Uniformes, que agora está de endereço novo também. Vai lá no Casual _Underlines Uniformes. Lá você encontra uniformes para empresas, promocionais, esportivos, industriais, hospitalares, condomínios, para construção civil, para franquia, para muito mais, tá? É Casual _ Uniformes, Casual com K, e tem o 991931646. O Igor Renato Estúdio VIP, que é o nosso barbeiro aqui, a barbearia mais sertaneja do Brasil. Lá você encontra aquele corte bacana, tá? De qualidade, a barba feita também do jeito que o pessoal gosta, e você ainda pode trombar com algum artista, tá? O Zé Neto, o Cristiano, tem um monte de gente que vai sempre lá poder fazer aí o seu corte. Tem o dia do noivo também, e ainda produtos especiais para você tratar a sua barba, o seu cabelo e ainda aquela mesa de sinuca para você trocar uma ideia com o pessoal, tá? Chama lá no WhatsApp 991986639. A Encantar e Mimos, que tá presenteando aqui o nosso querido Gustavo com essa caneca personalizada também. Nasceu na pandemia essa empresa, é da nossa querida Renatinha, e a melhor forma para você presentear alguém que você gosta, tá? No Dia dos Pais foi um sucesso, um monte de canecas, teve também aí cestas, e para você que quer dar aquele presente especial para a pessoa que você ama, procure Encantar. @Encantar e Mimos para você encontrar. O Rei do Pão de Queijo, que tá junto com a gente já vai saborear já uns petiscos ali especiais do Rei do Pão de Queijo, agora com 3 lojas aqui em Rio Preto. Tem na Badi, tem lá no Plaza Capital também, e agora na General 4550, tá? É delicioso, é rápido, é o Rei do Pão de Queijo. Acrílico Rio Preto, que tá chegando junto com a gente também. Você vai ver o nosso LED ali depois, onde a gente vai tirar uma foto. Vai ter o LED também aqui, preparado com todo carinho pelo nosso querido Ricardo e toda a galera lá da Acrílico Rio Preto, tá bom? Pra Filmix, e a gente vai estar depois mostrando também como que vai estar. Tá lindo. Tudo aquilo que você precisa você encontra com a galera da Acrílico Rio Preto. Na semana que vem vai ter um videozinho especial pra gente poder mostrar. E pra gente fechar aqui, eu vou deixar que o Gustavo faça então a propaganda da AM Informática hoje, porque uma das curiosidades, uma das perguntas que o pessoal fez também pra gente era em relação a essa parte de gamers também, né? E eu tava conversando com a Yara, e ali na AM você consegue montar o computador que você quer, aquilo que você precisa pra tudo aquilo que eu trabalho numa empresa, eu preciso de um computador para isso. A AM vai e monta para a pessoa. Eu preciso para isso, tal. E para gamer também, porque hoje em dia também é uma necessidade que o pessoal tem e precisa ter uma máquina boa. Então eu queria que você falasse para a gente um pouquinho mais sobre a AM aí, que amanhã estará completando 18 anos. O que você que está nos acompanhando pode encontrar lá na AM Informática? A mega vantagem de todos esses anos de conhecimento
né? E a extrema sinceridade que nós temos na hora de montar um projeto que é totalmente sem custo e na hora de efetivamente executar a venda. Então, muito cliente chega lá e fala assim, eu não sei a diferença de um AMD e um Intel, mas eu quero montar uma máquina e eu ouvi dizer que o AMD é melhor que o Intel. Aí a gente vai explicar para ele por que sim e por que não. Eu quero montar uma máquina gamer. Eu li num fórum que eu tenho que colocar uma GT tal. Pô, você sabe qual que é a diferença da GT, da RX, da GTI, da GTX? Não sei. Eu sou um arquiteto. Eu quero trabalhar com AutoCAD, com SketchUp. Me disseram que eu tenho que montar uma máquina gamer. Não, mas me disseram que para trabalhar com esses programas aqui, como é renderização, 3D e tal, é uma máquina gamer. É parecida, mas não é. Tem diferença. Tem diferença no modelo do chipset, tem diferença na arquitetura. Então, a nossa grande vantagem é esse conhecimento que a gente passa, essa segurança que a gente passa para o cliente. Isso falando da venda. Então, o cliente chega lá e fala assim, então sou um arquiteto, quero montar a máquina para isso. Não vamos montar uma máquina gamer. Não é a mesma coisa. Então, vai ter uma placa de vídeo potente como a de um gamer? Vai. Mas não vai ser esse chipset que o gamer monta. Vai ser um chipset voltado para alguém que trabalha com arquitetura, com AutoCAD. Cara, eu sou um gamer nato, quero montar uma máquina gamer. Tá, então vamos trabalhar com esse chipset aqui, que é o melhor. Não é o que você leu lá no fórum, cara. O que você leu lá no fórum, muitas vezes, é de um cara que sabe menos do que você. Sim. Né? Ele teve uma experiência, ele comprou uma placa, falou que é bacana, ele comprou uma placa e gostou, para ele aquela placa é a melhor do mundo, mas ele não conhece as outras. Ele não tem o know-how que nós temos de ter conhecido centenas de placas. Talvez ele comprou 5 placas durante a vida dele e ele sabe qual é a melhor daquelas, né? Então, muito cuidado com os fóruns. Então, cliente que chegar hoje lá na empresa, conta com todo o nosso know-how de quase aí 2 décadas. O cliente que já é cliente nosso, né? Ele, cara, tem no nosso cartão de visita, tem no nosso site, tem no nosso perfil, todos os nossos clientes, 100% dos nossos clientes hoje, conversa diretamente comigo. Ele não vai ficar falando com um estagiário, com um técnico de bancada. Não, ele vai falar comigo, ele tira a dúvida comigo. Se ele quiser contratar, ele contrata comigo. Ele tem essa liberdade. Claro, você chegar lá só para levar um equipamento para um serviço, ou chegar lá só para comprar alguma coisa, a Yara ou qualquer outra pessoa pode te atender. Mas você tem o meu contato. Se você quiser, você tem meu WhatsApp, você tem meu telefone, você tem o telefone. Se você quiser, é só me procurar, falar, eu quero falar com o Gu. Quero falar com o Gustavo, manda um WhatsApp. Então, você tem todo esse conhecimento, essa expertise, esse know-how à sua disposição. Sendo cliente ou não, você consegue chegar em mim. Sou super bacana, cara. A gente troca uma ideia. Hoje o meu job é esse. É atender cliente, é montar projeto, é me atualizar todo dia para sempre oferecer inovação e não só o moderninho, o hype. Entender o cliente e falar para ele, essa inovação aqui te atende, essa daqui você vai perder dinheiro. Modernidade por modernidade, você troca um 6 por 7 e não agregou muita coisa. Sim. Você tem que inovar. Então, minha empresa hoje, graças a Deus, pode oferecer isso que poucas podem oferecer, mesmo investindo muito mais, que é essa expertise, esse know-how. Show. O pessoal tá mandando aqui um alôzinho pra gente aqui, o Vitor, né? O Gustavo manda um abraço aí pro grupo do WhatsApp Funcional Panelinha, né? Temos que marcar um churrasco, tá bom? O Chocolate tá aqui. Gustavo, por que o TI sempre manda formatar o PC? Não na nossa empresa. Tá vendo só? Na nossa empresa, de cada 10 casos, a gente fala pra formatar com dor no coração. A gente evita, assim, corre como o diabo corre da cruz de formatação. Tá. O pessoal tá falando aqui que quando o papo é bom rende mesmo aqui, né? O pessoal tá mandando aqui um alôzinho. Parabéns aí, Gu, sucesso, a AM cada dia mais. A Gabi falando que é um diferencial. O Daniel falando boa, Gu, também. Pessoal que tá participando com a gente por aqui. Obrigado a todo mundo que participou. Já se inscreva no canal, ative as notificações, dá o like e compartilha com todo mundo. Antes da gente encerrar aqui e passar para as considerações finais, ou o Gustavo ainda falar mais alguma coisa que ele quer falar, vamos fazer o sorteio então, André. O primeiro vai ser o fone, tá? Se quiser explicar um pouquinho que fone que é esse para o pessoal poder acompanhar, é um baita de um fone, inclusive, viu, gente?
É um earbud da Lenovo. Ele serve tanto para celular, notebook, computador que tiver adaptador Bluetooth. Tem ótima bateria, ótima qualidade de áudio. Uma recepção no microfone muito boa também. Quem ganhar levou um presentão. Muito bem. Tá, peraí. Só para mostrar de novo aqui, ó. Que tava a tela mostrando o Gustavo. Tá, beleza. Aqui então. Beleza? Vamos saber então quem tá levando esse fone. Ó, inclusive, o Gustavo, ele vai, a hora que ele for embora hoje, ele vai levar os produtos, tá? O pessoal vai retirar lá na M, vai fazer uma foto e tal, para poder mostrar pro pessoal, beleza? Então vamos fazer aí, André, o primeiro sorteio então, quem tá levando aqui esse super fone da Lenovo, que é sensacional. Bora lá? Vai aparecer na tela, já tá aparecendo ali, vamos lá. Atenção. Carregando. Pensou se for o chocolate? Bora. Tá carregando. Muito obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que foi lá no @AM Informática e Sistemas e também lá no ar com a Milton Trevisan, tá? Agora sim. 5, 4, 3, 2, 1. E quem tá levando, saindo pra... não dá pra ler aqui. Gabi ZGC. Gabi GBC. A Gabi GBC. Gabi GZC. ZGC. Muito bem, GZC. Muito bem, GZC. Então, ó, Gabi, você tá levando então aqui, depois a gente vai vai trocar uma ideia com você para você retirar diretamente lá na AM Informática, tá bom? Esse é o primeiro prêmio pra galera que tava participando e agora nós temos o relógio. Cara, esse relógio aqui, inclusive, eu já falei pro Gustavo, a gente tá pensando em pegar um aqui pra gente, porque diz que é plurifodão esse relógio aqui. E além disso, né? Dá pra pegar aqui ou não? Dá pra pegar aqui. Aqui é mais fácil ou não é? Aqui não, né? Aqui. Ó. Muito bem, ó. Ó. E vem ainda com a pulseira extra, tá? O Gustavo falou, parece que são duas pulseiras que vem nele, né? Tem uma interna. Vem uma nele e vem uma extra pra você. Essa laranja aqui, com certeza, vai ficar lindona, que é a do meio aqui, ó. Então vamos saber quem vai levar também a mesma coisa, vai retirar direto lá na AM. Pois não, André? O André Clinic ganhou. Não, nós vamos conversar com o Gustavo aqui para ele fazer um desconto para nós, uma permuta. Nós já vamos pegar. Eu tô achando que esse aqui já vai ficar com nós, viu, André? Depois ele entrega o outro pro ganhador ou pra ganhadora. Pode, manda aí. Vamos saber aqui quem foi o ganhador ou a ganhadora desse lindo relógio maravilhoso. Que vem com a pulseira também. Sensacional, hein, cara? E, inclusive, esses produtos aqui você pode encontrar também, você já encontra lá na AM, tá? Se você não ganhou e tá afim de ter esse relógio, você vai lá, tem um preço muito bacana, parcela para você e tudo mais. AndréSaque.p? AndréSaque.p. É isso? Então, o AndréSaque.p, faturando então aqui esse lindo relógio, também vai retirar lá na AM Informática e Sistemas, beleza? E agora vamos fazer então o sorteio do chat, agora que o bicho pega, porque a galera que participou vai estar concorrendo aqui agora a essa linda garrafa, tá? Cara, essa garrafa aqui, você enche ela de água, você que tá trabalhando para não ficar levantando toda hora, para poder ir lá pegar copinho e tal, inclusive para você economizar também, né, o copo plástico, vai vir com o símbolo da AM e do outro lado o seu nome, tá? O nome personalizado de quem ganhar, tá bom? E será que é assim que a gente faz? Fazer a primeira pergunta? O que eu faço agora, hein? Bom, agora a gente tem que ver. Eu ia falar por número aqui, mas aí vai que alguém já coloca aqui, né? O Bruno Andrade tá mandando parabéns aqui. Eu ia falar pra gente somar quantas pessoas tinham no chat aqui, ia clicar um número, mas aí fica mais difícil também, né? Ou faz uma pergunta. O que você acha, Gustavo? Fazer uma pergunta ou não? Fica à vontade, tua casa. Não, aqui. Não, aqui a casa é nossa. Pois não. Tá. Será? A data? Essa eu acho que é fácil, né? Ou não?
Pode ser ou não? Ah, não sei. Dando uma ideia. O André deu uma ideia aqui sobre o No Ar, mas eu acho que teria... eu acho que vou fazer um negócio bacana, então. Pode ser? A primeira pessoa que responder quantos anos que a AM Informática vai completar amanhã, já fatura aqui, beleza? Quantos anos que a AM Informática completa amanhã? E aí o André coloca na tela. A primeira pessoa que responder, tá? Não pode ser parente, viu, gente? Então amanhã, dia 25, teremos aqui... Ó, já tem um aqui. Não sei se é parente ou não. Aline Moreira. Não? A Aline Moreira foi a primeira que respondeu. Amanhã, então, está completando 18 anos. Dá pra colocar aí, André? A Aline Moreira, então, a gente também vai depois entrar em contato com você. Entra lá no Ar, fazendo um favor. Chama lá no @noar com Hamilton, tá? E já dá um alô pra gente lá, pra gente depois passar certinho, pra que você... para pegar os dados para você ir lá retirar. Lembrando que você vai receber essa linda garrafa personalizada com o seu nome também aqui, ó, tá bom? Aqui no caso tá o Takatsuka, que é o do nosso querido convidado de hoje. Beleza? Tá no comentário lá então. Aline Moreira, 18, tá lá na tela. Show de bola. Obrigado a todo mundo aí, espero que vocês tenham... tá todo mundo inscrito no canal aí e para poder estar junto com a gente. Ó, um monte de gente respondeu aqui, o Renan, a Fátima, Tabit, todo mundo aqui. Gustavo, cara, obrigado pela sua presença, obrigado também pela parceria aqui, tá? A gente já se seguia aí nas redes sociais, foi muito bom conhecer um pouquinho da sua história, a gente vai marcar para poder falar sobre trader e outras coisas mais, porque, cara, é um assunto muito interessante, tem muita gente que fica naquela expectativa de entrar, né, para poder ser um trader, como que começa, como que inicia, quem também tá pensando em ser TI, como que faz para poder iniciar, e, pô, você é um baita professor e uma trajetória, são 18 anos, quase 2 décadas, já a maior idade da AM Informática, parabéns pela empresa, mandar um beijão pra Yara aqui, eu queria que você fizesse as considerações finais, mandasse beijos, abraços para os parentes, para a esposa, para o filho, para os clientes e tudo mais, fica à vontade. Não, claro. Sobre trader, 5 anos de trader já, quase me considero um profissional já. Boa! Um amador experiente. Amador experiente. Um universo delicioso. Tô pra te falar que hoje eu já consigo até pensar em viver disso. É mesmo, cara? Hoje em dia... Mas assim, né? Tem que começar com um pezinho no chão, sempre tirando de pouquinho em pouquinho. Ninguém entra e fica rico. E como você faz esses investimentos e faz essas... cotações no Brasil, tem um tempo, então é mais fácil, né? Ninguém entra e fica rico. Sobre a TI, espero não ter desanimado ninguém que quer entrar para a área. Não, né? Imagina. Porque eu sou um profissional já velho, calejado, cansado, né? Mas assim, é uma área que não tem como negar, dá muito dinheiro. Não que eu tenha ganho, mas pro cara que acertar a mão, assim, de entrar para uma mega empresa, que não foi o meu foco, né? Mas pro cara que acertar a mão e entrar numa mega empresa, um desenvolvedor, um cara que desenvolveu a sua própria startup e acertar a mão, que é 1 em 100, mas acontece. É muito legal, espero não ter desencorajado ninguém. A área é boa, é legal, dá dinheiro. Se quiser também começar a trabalhar em empresas como a minha, como as que tem aqui na cidade, do meu segmento, do meu ramo, cara... Sempre tem vaga, sempre estamos precisando, porque nunca preenche o suficiente. E deixar um super abraço que eu com certeza não teria chegado até aqui se não fosse meu sócio de 15 anos, Boa. que me propôs começar e me acompanhou por 15 anos nos momentos ruins, nos bons. E encerramos a sociedade muito bem. Sábado ele estava lá em casa tomando uma comigo. Somos melhores amigos até hoje, que foi o Eduardo. Muito obrigado demais por ter me cutucado para começar e ter me acompanhado. Né? A empresa não teria chegado até aqui se não fossem nós dois. E é isso, obrigado demais. Beleza, então. Parabéns aí para toda a equipe, né, que trabalha com você. Um beijão para Yara. Obrigado mais uma vez pelo carinho. Parabéns aí pelos 18 anos da empresa. Obrigado. Aniversário que também completa no final de semana aí, tá?
que venha nessa próxima idade aí agora muita coisa boa, mais sucesso ainda, e que a gente continue sempre acompanhando, né, o crescimento e podendo ouvir cada vez mais sobre a M Informática. O André falou que metade do estúdio aqui ele comprou com o trabalho dele em relação à TI, que ele ganhava muito dinheiro. Só numa coisada lá foi 4,5 milhões que o investimento. Ó, quinta-feira que vem nós vamos ter a Adriele Fernandes, que é uma empreendedora e mentora com mais de 500 empresas transformadas. Ela vai estar trocando uma ideia com a gente na próxima quinta-feira, tá? Muito obrigado, parabéns a todo mundo que, aliás, quem ganhou, e obrigado a todo mundo que participou. Tem mais promoção que vai acontecer aí também pra semana que vem. E mais uma vez, Gustavão, cara, prazer te conhecer. E, cara, que bacana, que história legal. E eu espero a gente estar trocando aí uma parte 2 logo pra gente poder falar aqui. Valeu? Um abraço pra vocês. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.